Agora vamos. Aleluia. Gente, olha, hoje vamos ministrar um ensino sobre propósitos, o propósito eterno de Deus. Vai ser uma grande bênção porque é um ensino evangelístico muito importante que a gente precisa entender e conhecer. Vamos lá. O propósito eterno de Deus. Nós vamos falar de coisas eternas. Nós temos reparado, a gente vinha reparando antes da pandemia que muitas igrejas já estavam em declínios. Muitas igrejas, eu tenho notícia de muitas igrejas que fecharam, muitas igrejas que perderam muitos membros, que diminuíram, que se desfizeram, enfim. Soubemos de tantas notícias. Imagine agora com o advento da pandemia, que deu uma dispersada nas ovelhas. Agora nós nem sabemos como está, pois ainda não experimentamos o retorno do normal de fato. Por que nós verificamos que na Igreja de Jesus há o esfriamento? Olha, muitos vivem o esfriamento por vários motivos, mas provavelmente a maioria dos que vivem o esfriamento é porque vivem práticas religiosas. Este é que é o grande problema da frieza espiritual. Viver práticas religiosas, ou seja, buscar a Deus de maneira mecânica ou de interesse ou com um objetivo que não é o objetivo que está no coração de Deus. Então, nós temos que estar atentos e ligados a essas coisas para que nós possamos permanecer fortes no caminho do Senhor e mantermos sempre avivados. A palavra de Deus diz em 1 João 2,17 o seguinte: ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja, o que fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. E qual é a vontade de Deus? Uma delas, são várias vontades de Deus. A vontade de Deus é que você ouça atentamente a palavra e os mandamentos do Senhor. É que você obedeça todos os mandamentos que hoje Ele tem te ordenado através da Bíblia. E Ele te dará a vida eterna. Mas um dos propósitos eternos de Deus, Ele não está nesse contexto dos mandamentos. O contexto dos mandamentos, ele começou lá em Êxodo. Lá naquele encontro de Deus com Moisés, quando ele passou os mandamentos para Moisés compartilhar com o povo. Mas o propósito eterno de Deus, ele já existia antes disso. O propósito eterno de Deus é eterno. Se você não estiver vivendo a vontade de Deus, o avivamento passará, até mesmo vai acabar. Mas se reagirmos e buscarmos ao Senhor e conhecer a sua verdade e vivermos a vontade de Deus, certamente o avivamento transformará a nossa vida, enchendo-nos de vida. O Salmo 37,5, eu amo muito esse salmo. Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar a Deus existem várias formas. Uma delas é obedecer. Mas você entrar no propósito eterno de Deus, certamente você vai agradar a Deus. E quando você agradar a Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. E a primeira coisa que Deus vai fazer quando Ele for satisfazer os desejos do teu coração é promover um avivamento sobre a sua vida. Você jamais será abalado. Irá crescer e engrandecer o nome do Senhor.
Você será a diferença nessa terra, sendo luz e sendo sal. Deus, ele vai fazer isso na sua vida e você será uma grande bênção. Se reconstrua na vontade de Deus. Isso depende de você e não de um avivamento externo. Depende de uma reação particular sua e não de pastores, presbíteros ou de uma igreja avivada. O avivamento, ele começa dentro de você. O avivamento, ele começa dentro de mim. É dentro de nós. E como que isso é promovido? Conforme a nossa busca. A palavra de Deus fala assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em vós. Olha, Deus é poderoso para fazer conforme o poder que atua em você. Você é que define o poder de Deus dentro de você. Eu é que defino o poder de Deus dentro de mim. Através da minha busca, através da minha dedicação, através da minha confissão de fé, através do meu esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Depende da minha atitude e do meu posicionamento, depende da minha voz profética para declarar com a minha voz no mundo espiritual, em voz audível, para que o mundo espiritual entenda e reconheça o posicionamento meu diante do mundo espiritual, diante de Deus. Satanás precisa saber que você é filho de Deus. Satanás precisa saber que você tem uma aliança com Deus e todos os dias você renova essa aliança com Ele. Temos que parar para refletir e descobrir qual é o propósito eterno de Deus. Esse é o nosso assunto de hoje. Então nós vamos tratar de o propósito eterno de Deus. Propósito eterno de Deus é a mais alta importante vontade de Deus. Isso é propósito eterno. É a mais alta e importante vontade. Deus tem um propósito muito importante. Qual o propósito muito importante de Deus? O propósito eterno. Se é eterno, significa que se trata de um propósito que vem desde antes da criação e deve ser aplicado e vivido também no nosso tempo e também depois do nosso tempo, pois é propósito eterno. Se é eterno, esse propósito ele tem que estar antes, ele tem que estar agora e ele tem que estar para sempre, pois é propósito eterno. É o mais alto de todos os propósitos. Todos os propósitos precisam estar alinhados com o propósito eterno de Deus. Mesmo assim, muitas igrejas não aplicam esse propósito eterno. Esse propósito eterno, ele está no coração de Deus. Então a pergunta, qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o propósito mais importante desta igreja aqui na Brasília? Uns podem responder evangelismo, outros podem responder missões, outros podem responder tantas coisas. Mas, por exemplo, evangelismo e missões são bons, mas missões e evangelismos não são propósitos eternos. Evangelismo e missões surgiram após o pecado. O propósito eterno de Deus, ele estava lá antes da fundação do mundo, pois ele é eterno. Missões e evangelismo vão parar um dia depois da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier para salvar a sua igreja, evangelismos e missões vai acabar. Mas o propósito eterno de Deus continuará depois da segunda vinda de Jesus, certamente. Porque propósito eterno é eterno. Não é verdade? É eterno. Algumas igrejas dizem que o principal propósito é transformar a sociedade. Mas transformar a sociedade não é propósito eterno de Deus. Estudo bíblico, discipulado,
Tudo isso é bom, mas não é propósito de Deus. Transformação social, estudo bíblico, discipulado, missões, evangelismo, todos esses apareceram depois do pecado. Mas o propósito eterno de Deus já estava lá antes do pecado, até mesmo antes da criação. Todos os propósitos um dia terá fim, mas os propósitos de Deus são eternos, para sempre. Todo propósito de Deus precisa estar alinhados com o propósito eterno. Todo propósito humano, ou seja, qualquer outros propósitos, tem que estar alinhados com o propósito eterno de Deus. Se não estiverem alinhados, tudo que fizermos terá sido em vão. Então, qual é o propósito eterno de Deus? Como descobrir isso? Ele é chamado de propósito eterno porque, na verdade, ele foi descoberto ou praticado por Deus já na eternidade. Ele existe antes que tudo existisse. Temos que retomar ao tempo, nós temos que voltar no tempo da criação para nós analisarmos que propósito é esse. Então, antes da criação, Deus já existia? Imagine, só havia Deus antes da criação. Então, não havia anjos, não havia seres humanos, não havia terra, não havia céu, somente Deus. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Então, antes de criar todas as coisas, o que acontecia? Como que Deus existia? Isso significa que naquele tempo Deus não estava ocupado. A gente imaginando aqui, porque não tinha nada. Então Deus estava desocupado. Agora não, agora Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo, então Deus está ocupado. Para sabermos qual é o propósito de Deus, temos que voltar no tempo e imaginar o que Deus estava fazendo lá na eternidade, desde a eternidade, antes da criação. Então, antes da criação, Deus existia? Sim, é claro que existia, pois Ele que criou todas as coisas. Só havia Deus, não havia mais nada, somente Deus. Será que isso significa que Deus andava tão ocupado como hoje? Ou andava desocupado? Ele andava ocupado. Jesus, ele disse assim: o Pai trabalha até agora. João 5,17, ou seja, trabalha até agora, então desde sempre ele trabalha. Porque ele tem que gerenciar a sua criação. Então ele trabalha até agora. Mas se ele trabalhar até agora, é porque desde antes também trabalhava. Imagine naquele tempo, antes da criação, não havia nada, somente Deus. Então a pergunta continua, não é verdade? O que Deus fazia antes da criação? A atividade de Deus naquela época tem a ver com o propósito eterno. Pense bem, não tem nada, só tem Deus. O que Deus fazia? O que é o propósito eterno? O que ele fazia tem relação com o propósito eterno. Então nós chegamos a uma conclusão, graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus que não é uma só pessoa, é um Deus que não é só. E se ele fosse um Deus de uma só pessoa, como o Deus dos muçulmanos, por exemplo, ele seria muito solitário. Porque o muçulmano não admite que Deus seja trino, por exemplo. Ninguém o Deus lá dos muçulmanos, né? Não tinha ninguém para conversar, ninguém para se relacionar antes de tudo. Então era um Deus solitário. Não fazia nada porque não tinha nada e nem ninguém, era só ele. Mas graças a Deus que o nosso Deus não é um Deus solitário. Então o que Deus fazia naquela época? Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus de 3 pessoas. O que Deus estava fazendo então? Deus vivia se relacionando. Deus trabalhava em relacionamentos. Deus, ele trabalhava um com o outro. Jesus disse:
Eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14:10. Eles praticavam a habitação mútua, permaneciam um no outro, compartilhavam uns com os outros, se amavam, amor de uns aos outros. Existia antes do mundo ser criado. Eles existiam antes de tudo ser criado. Eles amavam uns aos outros, eles honravam uns aos outros, eles defendiam uns aos outros, eles submetiam-se uns aos outros, tinha comunhão uns com os outros e chamava tudo isso de vida eterna. Porque a vida eterna já existia no meio da Trindade. Vida eterna não é céu, não é o lugar. Vida eterna é um relacionamento. Nesse relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amavam uns aos outros. Deus vivendo o estilo de uns com os outros. Isso é conhecido como casa de Deus, Betel. Casa de Deus é uma casa de relacionamentos, de amor e muito amor, pois Deus é amor. Esse é o propósito eterno. A Trindade se relaciona e desde a eternidade já tiveram um propósito eterno de Deus. Eles não tinham a intenção de curtirem esse estilo de vida sozinhos. Eles queriam, a intenção deles era multiplicar esses estilos de uns com os outros, expandir os estilos de uns com os outros. Daí Deus vai e decide multiplicar esse estilo de vida. E criaram os céus, e criaram a terra, e Deus, e o Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criaram o ser humano. E ele falou assim: façamos nós o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele é plural, é nós. Deus é uma comunidade, ele vive na comunidade de uns com os outros. Observando bem as Escrituras, observamos que Deus fez várias coisas antes do homem. Deus fez os céus e a terra, anjos, seres celestiais. A terra, com tudo que há na terra, Deus criou. E somente no sexto dia, Deus criou o homem. A Bíblia diz que tudo que Deus fez no jardim foi para que o homem dominasse. E Deus passou a se relacionar com Adão e Eva. Deus, ele não se relacionava, a gente não encontra que Deus se relacionava com o leão, que Deus se relacionava com o cabrito, que Deus se relacionava com, seja com que animal for, ou com a árvore. Não, Deus, depois da criação, ele se relacionava com Adão e Eva. Ele os visitava todo final de tarde, lá no jardim, e passeava com Adão, compartilhando, se relacionando, transmitindo e trocando amor uns com os outros. Ele praticava isso, não só com o Filho e o Espírito Santo, mas com a criação, através de Adão e Eva. Ele escolheu o homem como obra-prima das suas mãos para multiplicar este relacionamento, para multiplicar esta relação. Deus deu a Adão a atribuição de lavrar o jardim e dar nome aos animais. O que Deus estava dando? Deus estava dando para ele domínio. Deus estava dando a ele domínio para privilegiá-lo, dando a ele uma autoridade. Deus então expandiu a comunidade do relacionamento eterno na criação do homem. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus tomou uma decisão de habitar no meio da criação. Deus é o centro do relacionamento na criação. E esse relacionamento na criação dá-se de Deus, o Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o homem. Para o muçulmano, Deus é uma pessoa só. E dizer que Deus se relaciona e visita o homem
é um grande pecado. Se você disser para um muçulmano que você se encontra com Deus, que você tem esse relacionamento com Deus, ele vai dizer blasfêmia. Mas Deus é Emanuel. Deus é Deus conosco. Deus é Deus de relacionamento. Deus tem propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é relacionamento. Deus decidiu habitar entre nós porque Ele quer que nós aprendamos o estilo de vida uns com os outros. Ele quer que o imitemos. Ele quer que nós o copiemos e façamos nós o que eles faziam desde a eternidade. Temos perdido esse conceito, nós temos nos distanciado desse mandamento, mas nós temos que reagir, nós temos que aprender que o que Deus mais ama é relacionamento de uns com os outros. Deus, Ele ama que você se relacione com Ele e que você se relacione com o próximo, para você se relacionar contigo mesmo. Por isso que Ele reduziu 613 mandamentos da Torá em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele reduziu 613 mandamentos a 2, para que todos os mandamentos se traduzissem em uns com os outros, em propósito eterno. Gênesis 1:26 fala assim: também disse Deus, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, tenha ele domínio sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus nos prometeu que nos daria poder e autoridade sobre coisas. Deus, Ele nos prometeu para nos honrar. Deus, Ele nos prometeu autoridade sobre a terra, poder de transformar o mundo, poder de reger a terra, poder de dar nomes a animais. Olha só que coisa impressionante. E Deus nos deu poder sobre os nossos inimigos, sobre o inimigo Satanás, o nosso adversário. Em Lucas 10:19 ele fala: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Como nós podemos ter esse poder? Vivendo de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Viver em comunidade. É a amplitude do conceito, estilo de uns com os outros. Nisso há poder. Nisso há poder. Quando nós falamos juntos somos mais fortes, isso é um dizer popular, e é muito real, porque juntos de fato somos mais fortes. Nós como igreja somos fortes. Quando essa revelação acontecer em nosso coração, o reino de Deus estará estabelecido em nossa vida individual. Quando isso acontecer, você governará junto com Deus sobre toda a terra, poder sobre todo inimigo. Mas o homem pecou, rompeu o relacionamento com Deus. Quando o homem pecou, perdeu o controle do mundo. Até a natureza controla o ser humano. Desastres naturais, terremotos, maremotos, furacões, tornados, tempestades. Até o inimigo nos controla. Animais nos controlam. As bactérias que são tão nocivas a nós, elas pertencem aos animais. Nós somos controlados por causa do pecado, até pelas criaturas mais baixas, as plantas. Nós somos controlados pelas plantas. Tem gente que deve estar a essa altura falando, não, agora ele está exagerando. Gente, somos controlados por plantas. Olha, vícios, morfina, heroína, cocaína, maconha, fumo, álcool, tudo isso são plantas. Essas coisas fazem o homem fugir dos problemas,
saírem do foco do domínio, sair do foco que Deus nos deu. Deus nos deu um foco de domínio sobre todas as coisas. E quando nós estamos distantes de Deus, os frutos do Espírito Santo estão longe. Mas quando nós temos o relacionamento de Deus ativo em nós, dentro de nós, os frutos do Espírito, eles se produzem dentro de nós. E um deles é o domínio próprio. Um deles é a fidelidade. Gente, esses domínios é que nos dão controle sobre todas as coisas que Deus colocou em nossas mãos. Deus colocou o domínio de todas as coisas desde lá do Éden. E nós podemos dominar tudo que há por sobre a terra. Basta nós termos um relacionamento ativo com Deus, estar dentro do propósito eterno, estar firme na vontade de Deus, que é nos relacionar não só com Ele, mas uns com os outros. Todas essas drogas que eu falei aliviam o sofrimento secular, mas a nossa solução está no nosso Criador, o Espírito Santo. A resposta não está no mundo, está em Deus. A resposta dos nossos problemas não estão nas drogas, não estão nas coisas do mundo. A resposta para os nossos problemas estão em Deus e no relacionamento com o Deus vivo. Quando vivemos esse estilo de vida uns com os outros, há muito poder nisso. Podemos ter poder sobre os céus, sobre a terra, sobre Satanás, sobre o mundo. Satanás, ele não tem medo ele não tem medo de indivíduos. Satanás, ele tem medo do corpo de Cristo. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, estamos inseridos no corpo de Cristo. Satanás, ele tem medo da igreja. Ele não tem medo de indivíduos individuais. Ele se aproxima dos indivíduos que estão soltos para tentá-los, e normalmente ele consegue o intento da tentação. Satanás, ele tem um poder tremendo, que são setas espirituais. Ele pega as setas espirituais e lança na mente das pessoas. Lá em Efésios 6:12, fala assim, 6:11, fala, para que Satanás, para anular os dardos inflamados do inimigo, para anular os dardos inflamados do inimigo. Está se referindo a esses dardos que eu estou falando. É um poder que Satanás tem de lançar dardos na mente das pessoas. Esses dardos, eles têm contaminações de incredulidade ou de tentações, ou de ganância, ou de tantas outras tentações que nos levam a nos afastar de Deus. Quando Satanás, ele consegue lançar esse dardo e ele atinge a nossa mente e a gente aceita essa informação que Satanás lançou através desses dardos, nós perdemos o domínio e o controle e ele passa a ganhar terreno sobre nossas vidas. Mas quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós temos o discernimento de sujeitarmos a Deus, resistir o diabo e ele fugir de nós. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, assim diz a palavra de Deus. A igreja é o ajuntamento dos santos. Igreja é um corpo, cuja cabeça é Cristo, e os membros são uns com os outros. 1 Coríntios 12:27, depois você confere lá, diz que fala da igreja, que a igreja é um corpo cujo cabeça é Cristo. Se ele é o cabeça e nós somos o corpo, há uma relação deste corpo muito importante para a gente raciocinar. Satanás, ele teme a igreja, e a igreja só é igreja quando há relacionamento. Gênesis 1:27-28 diz que Deus criou, pois, o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos a ela. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Para que Deus criou o homem? Certamente para este cumprir o propósito eterno de Deus uns com os outros, como comunidade de Deus. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Nós fomos criados depois que aconteceu aquela rebelião lá do céu, e o anjo querubim, com 1/3 dos anjos, foram expulsos do céu. Então, eu imagino aqui, com o meu raciocínio, Deus criou o homem para suprir uma falta que aqueles anjos expulsos fizeram. Então, se caso eu estiver certo, eu imagino que Deus criou o homem para que o nome do Senhor fosse glorificado em nossas vidas. Esse é o propósito. Uma coisa é certa que eu posso afirmar: o que Deus quer dentro desse propósito eterno é o relacionamento comigo e contigo. É o tabernacular uns com os outros. Deus criou o homem à sua imagem. Nesse versículo, ele usa o singular. Como no versículo 26, ele usa o plural. Agora, o homem foi criado à sua imagem, singular. Aqui não falamos de semelhança, falamos somente de imagem. Quem é a imagem? Na Trindade, somente Jesus é chamado a imagem de Deus. Nós fomos criados, então, à imagem de Cristo. Porque um dia Jesus veio a esse mundo e se tornou um ser humano. Veio para nos mostrar a imagem de Deus. Ele revelou a glória de Deus através de Jesus. O Filho de Deus revelou a glória de Deus através de Jesus. Pois só Jesus é a imagem de Deus. Vemos Deus através de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus nos criou a imagem de Jesus. A imagem de Cristo significa pessoalmente Cristo em nós e nós em Cristo. Ou seja, o Emanuel. Pessoalmente, você deve se tornar como Cristo, porque Cristo vive em você. Amém? Eu creio que Cristo vive em mim. Por isso que eu sempre falo: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Como está escrito na palavra: eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Muitos têm o foco somente no Cristo em nós. Mas nós também estamos em Cristo. Então, se Cristo está em nós, é nosso Cristo pessoal. Mas se nós estamos em Cristo, não é mais pessoal, se torna corporativo. Ou seja, igreja, somos membros do seu corpo. Irmãos, eu quero chamar a atenção para finalizar essa palavra para isso. Jesus disse: se permanecer em mim e eu permanecer em vós, vocês darão muitos frutos. Permanecer em Cristo, aí está a vida eterna, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O plano original de Deus era esse: relacionamento, a Trindade em nós e nós na Trindade. Mas algo deu errado, o homem pecou e perdeu a glória de Deus, perdemos a imagem de Deus. Por isso o plano de Deus é restauração. Em Efésios e Colossenses fala sobre a restauração do homem. A intenção de Deus era formar um corpo que se torne a completa expressão de Cristo aqui na terra, chamado a plenitude de Cristo. O que é a plenitude de Cristo? É eu e você, uns com os outros, num relacionamento dentro de um corpo, cujo cabeça é Cristo. Essa é a plenitude de Cristo. O verso 23 do versículo 1 de Efésios, ele diz: o corpo é a plenitude de Cristo. Será completo tudo
em todos. Olha só que coisa linda. Será completo tudo em todos. Deus quer que você seja no seu corpo. Deus quer que você esteja nesse propósito eterno. Qual é a função de um corpo? Por que Jesus precisa de um corpo? O corpo é o complemento da cabeça. Jesus é a cabeça. Um completa o outro. Faz o comando do outro. A função do corpo é expressar a vontade da cabeça. Então, a função do corpo é expressar a vontade de Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça. Se a cabeça diz corra, se a cabeça diz pare, o corpo, ele expressa a vontade da cabeça. O corpo não resiste à vontade da cabeça. Ou o corpo não deve resistir à vontade da cabeça. Precisamos crescer na plenitude de Cristo, relacionar com Ele, para que possamos expressar a glória de Deus. O ministério quíntuplo, você precisa conhecê-lo e se encaixar num desses ministérios, para que você seja corpo de Cristo ativo. Nós temos que ser corpo de Cristo ativo. O corpo de Cristo, ele não existe. Ele, falando assim, o corpo de Cristo, ele não existe somente no dia da reunião. O corpo de Cristo, ele existe todo o tempo. É o tempo inteiro. Se você é corpo de Cristo, você tem que ser posicionado todo o tempo e não esperar só no dia do culto, só no dia da reunião. Você tem que ser corpo de Cristo todo o tempo. Ore ao Senhor para que Ele te ensine o propósito eterno de Deus, para que Ele te ensine a você se integrar nesse propósito, a você viver esse propósito. A palavra de Deus não é para ser cumprida. A palavra de Deus não é para ser decorada, não é para ser pregada. A palavra de Deus é para ser vivida. E por isso que a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. Quando nós somos cartas vivas, nós pregamos sem falar nada da palavra. A nossa vida é a pregação. Então, irmãos, eu quero encerrar agradecendo essa oportunidade e dizer que o propósito eterno de Deus, ele nos faz corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma relação ativa. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Espero ter contribuído com o reino de Deus nessa noite e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Eu estava aqui pregando, eu não vi nada do que escreveram aqui. Muita gente escreveu muitas coisas, mas eu não sei. O que eu tenho a dizer? Faltam alguns minutinhos para a gente acabar. Eu quero, antes de encerrar e fazer a oração final, eu quero lembrá-los que domingo nós temos o culto familiar. Neste culto familiar, que vai ser muito, muito, muito especial, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Domingo será a Santa Ceia. Eu espero que todos estejam aqui conosco, participe conosco, ajude-nos a divulgar este evento que vai ser muito importante. A Santa Ceia é a oportunidade que nós temos para renovar a aliança com o Senhor. Renovar a aliança de maneira solene na Santa Ceia. Porque isso Ele nos ensinou naquela noite que precedeu o sacrifício de Jesus. Naquela noite em que Ele foi preso. Em nome de Jesus, Ele nos ensinou algo muito importante. Para nós rememorarmos, e domingo é o dia de nós lembrarmos aquele momento solene, e solenemente estaremos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, amém? Conto com todos vocês em nome de Jesus. Então nós vamos orar. Estamos felizes porque o pastor Ionaldo está recuperando, amanhã cedo já estará de alta, vai para casa livre daquelas dores, né, que ele sentiu.
as dores que fez ele sofrer muito, mas a mão de Deus os salvou e os livrou daquilo que estava fazendo ele sofrer. Glória a Deus pela vida do pastor Ronaldo, em nome de Jesus. Então, vamos orar e encerrar, amém? Amém, glória a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com a vida de todos aqueles que estão na live aqui agora, na família de cada um deles, na casa de cada um deles e de todos aqueles que assistirão no canal do YouTube e ao ouvir e que estarão também vendo aqui no Instagram, lá no canal do pastor Ions Costa. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor seja com todos e que todos sejam abençoados daqui até domingo, onde nós renovaremos essas bênçãos em nome de Jesus. Um grande abraço para todos, um cheiro no coração e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau!